Nasceu numa manhã inquieta, dessas em que o vento parece anunciar histórias. E o mundo, ainda acordando, respira devagar como quem espera por alguém. Daiane surgiu assim, com o olhar sereno de quem já entende antes mesmo de ouvir. E com o destino marcado não em papel, mas na poeira dos caminhos que um dia percorreria. Ainda menina, descobriu que o silêncio fala. Fala nas noites de céu aberto, fala no movimento das folhas. Fala nos sonhos que insistem em crescer mesmo quando o mundo duvida. E ela sempre escutou. Escutou o chamado, o rugido distante dos motores. Como se cada caminhão passando pela sua rua fosse uma mensagem secreta. Um convite que só ela conseguia decifrar. Enquanto outras crianças sonhavam com castelos, vestidos ou vidas pequenas. Daiane olhava para o horizonte como quem olha para um velho amigo. Havia algo ali, naquela linha que separa o azul do mundo. Algo que chamava pelo seu nome de um jeito que só a estrada sabe chamar. Cresceu ouvindo histórias de poeira, de asfalto quente. De caminhoneiros que cruzavam o Brasil como quem escreve cartas sobre rodas. E cada história era para ela como um mapa. Uma promessa, um aviso, um sussurro. Vem. Mas os sonhos não caminham sozinhos. São as escolhas que os empurram. E são as quedas que os moldam. Daiane aprendeu cedo que a vida nem sempre entrega atalhos. Às vezes entrega curvas fechadas, tempestades. Dias longos demais e noites curtas demais. Ainda assim, ela seguia. Na primeira vez que tocou um caminhão, sentiu o mundo inteiro girar num eixo diferente. Como se o destino, até então tímido, finalmente tirasse a máscara e sorrisse para ela. A cabine, para muitos, era apenas uma máquina. Mas para Daiane, era um templo. Um espaço sagrado onde ela deixaria lágrimas, sorrisos, medos e vitórias. A estrada a acolheu. Não com flores, não com glamour. Mas com a sinceridade brutal que só a vida real oferece. Os primeiros quilômetros foram duros. Como todo começo que vale a pena ser vivido. O volante pesava, o coração acelerava. E a incerteza caminhava ao lado como uma companheira insistente. Mas havia também algo maior que tudo isso. A certeza de que estava onde deveria estar. Daiane aprendeu a ouvir o motor como quem ouve música. A entender o vento como quem decifra cartas de amor. A reconhecer asfaltos pela textura. Cidades pelo cheiro. E noites pelo som da própria solidão. Porque sim, a solidão também é estrada. E ela caminhava com ela como uma sombra constante. Mas Daiane nunca teve medo da solidão. Ela a transformava. Onde muitos perdiam força, ela encontrava poesia. Onde muitos paravam, ela crescia. As curvas perigosas a ensinaram coragem. Os caminhoneiros que cruzava pelo caminho a ensinaram respeito. Os dias quentes a ensinaram paciência. E as madrugadas. Ah, essas foram suas maiores professoras. Porque é na madrugada que a alma fala mais alto. É quando o farol corta o escuro como uma esperança frágil. Quando o rádio se torna companhia. E quando o coração confessa verdades que de dia não ousa dizer. A cada parada, novos rostos. A cada viagem, novas histórias. Daiane percebeu que a estrada não era apenas rota. Era também espelho. Ali ela descobria partes de si que nunca encontraria em outro lugar. Descobriu sua força quando precisou trocar um pneu debaixo de chuva. Descobriu seu limite quando encarou longas horas sem descanso. Descobriu sua fé quando viu o sol nascer depois de uma noite difícil. E descobriu sua sensibilidade quando ouviu alguém agradecer simplesmente por sua gentileza. Porque Daiane tem isso. A gentileza que salva. A força que guia. A verdade que inspira. A estrada começou a reconhecê-la. Os colegas a cumprimentavam pelo apelido carinhoso. As cidades passaram a ter memória da sua passagem. Como se ela deixasse impressões digitais invisíveis em cada lugar. E ela deixava, nos sorrisos, nas conversas, nas lições. A internet, então, fez o resto.
Um vídeo aqui, outro ali. Um registro simples. Uma foto espontânea. Um momento real capturado sem pretensão. E de repente, ela se tornou símbolo. Símbolo de força, beleza, autenticidade e propósito. Mas a fama nunca a tirou do chão. Porque o chão dela é estrada. É poeira. É sol no rosto e vento bagunçando o cabelo. É simplicidade. Algo que nenhuma câmera do mundo é capaz de fabricar. Daiane continuou sendo Daiane. Sem máscaras. Sem exageros. Sem performances. Apenas ela. Mulher, caminhoneira, humana, intensa. E por trás de cada foto que viraliza, há uma história que quase ninguém conhece. A história de quando ela pensou em desistir. A história de quando ela se sentiu sozinha demais. A história de quando precisou ser forte mesmo estando exausta. A história de quando uma lembrança quase a derrubou. A história de quando encontrou esperança nas pequenas coisas. Mas ela segue. Sempre segue. Porque a estrada não espera. E Daiane também não. A estrada é sua casa. Seu palco. Sua confidente. Seu altar. E ela a percorre com a leveza de quem sabe que não está fugindo de nada. Está indo em direção a si mesma. E quando o sol nasce e pinta o caminhão de dourado, Daiane sorri. Porque sabe que está exatamente onde deveria estar. Afinal, nem todo mundo nasce para desbravar a imensidão. Mas ela nasceu. Nasceu para dirigir horizontes. Para enfrentar tempestades. Para cruzar cidades como quem colhe lembranças. Para transformar quilômetros em capítulos. E para carregar no peito um coração que não se cansa de sonhar. Daiane é estrada. Não apenas porque dirige. Mas porque vive em movimento. É poesia. Não apenas porque inspira. Mas porque existe de um jeito que toca. É força. Não apenas porque aguenta. Mas porque permanece doce mesmo depois de tantas tempestades. É luz. Não apenas porque brilha. Mas porque ilumina outros caminhos sem perceber. E assim ela segue. Sempre avante. Sempre firme. Sempre ela. Daiane Cardoso. Filha das estradas. Mulher do vento. Senhora dos quilômetros. Guardadora de amanheceres. Colecionadora de experiências. Tecelã de coragem. Poesia que respira sobre rodas. E enquanto houver estrada, haverá história. E enquanto houver Daiane, haverá luz no asfalto. Porque algumas pessoas não passam pelo mundo. Elas o atravessam deixando trilhas. E Daiane é uma delas. A estrada a escolheu. E ela escolheu a estrada. E dessa união nasceu algo raro. Algo eterno. Algo que nenhum tempo, nenhuma distância, nenhuma tempestade será capaz de apagar. Daiane segue. Sempre segue. E cada curva que enfrenta, cada horizonte que busca, cada cidade que alcança, é prova viva de que viver é isso. Mover-se mesmo quando o coração pesa. Seguir mesmo quando o medo chama. Acreditar mesmo quando tudo parece incerto. Ela é coragem em movimento. Ela é verdade em velocidade constante. Ela é estrada. E a estrada é poesia. E assim termina, ou talvez comece, esta poesia longa. Não sobre uma caminhoneira qualquer. Mas sobre uma mulher que transformou a boleia em lar. E o asfalto em destino. Daiane Cardoso não roda por rodar. Ela roda por existir. Por sentir. Por acreditar. Que cada quilômetro carrega um pedaço daquilo que chamamos de vida. Gostou? Deixa o like, se inscreve e já abre um dos vídeos recomendados para continuar essa viagem.